32 milhões de brasileiros guardam dinheiro na poupança e perdem poder de compra todo santo mês. Enquanto isso, existem ativos na bolsa pagando mais de 1% ao mês líquido direto na conta, como um reloginho. A pergunta que ninguém responde direito é: quanto você precisa ter investido para receber R$1.000 por mês sem precisar trabalhar para isso? Hoje eu vou abrir essa conta para você com dados reais e sem promessa de guru. E aí, tudo bem? Eu sou o Eliseu, fundador da Esperato Investimentos. Aqui no canal a gente desmonta o jogo financeiro peça por peça, para você tomar a decisão com a sua cabeça e não com a do gerente do banco. Se esse é o tipo de conteúdo que faz sentido para você, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga o seu dinheiro trabalhando. Antes de qualquer coisa, vamos alinhar uma ideia que muita gente confunde. Renda passiva não é dinheiro que cai do céu, é dinheiro que entra na sua conta porque em algum momento você fez o trabalho de colocar o seu patrimônio para trabalhar por você. A diferença lá é brutal. Na renda ativa você troca hora por dinheiro. Na renda passiva o dinheiro entra independente de você estar dormindo, viajando ou fazendo absolutamente nada. E por que isso importa tanto? 3 motivos que ninguém fala junto. Primeiro, segurança. Se amanhã a sua fonte de renda principal sumir, a gente sabe que isso pode acontecer. Seus dividendos continuam pingando. Segundo, a aposentadoria. Segundo a Ambima, 49% dos brasileiros que ainda não se aposentaram já sabem que o INSS sozinho não vai dar conta. Terceiro, liberdade. Se a renda passiva for grande o suficiente, você não precisa estar pedindo permissão para ninguém sobre como usar o seu tempo. Se esse tipo de análise já fez sentido para você nos primeiros 90 segundos, se inscreve no canal, porque cada vídeo eu trago dados que a maioria dos canais simplesmente aí ignora. Beleza, vamos agora para o que interessa para construir uma renda passiva no Brasil. Você tem basicamente 2 grandes caminhos dentro da renda variável: ações que pagam dividendos e fundos imobiliários. E cada um tem uma lógica completamente diferente. Ações de dividendos: quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa. E essa empresa, se ela é lucrativa, ela pode fazer 2 coisas com lucro: reinvestir para crescer mais ou devolver uma parte para os acionistas. Esse dinheiro devolvido são os dividendos. Agora, olha só que interessante, a B3 divulgou que em 2025 a Direcional, uma incorporadora, construtora incorporadora, pagou quase 30% de dividend yield. A Cury, outra incorporadora construtora, pagou 26%. Só que esses são números extraordinários. Quando a gente olha para empresas mais estáveis, setores mais perenes, de energia elétrica, saneamento, de bancos, o dividend yield gira entre 7% a 12% ao ano. E esses são os que importam para o investidor de longo prazo, porque eles são sustentáveis. Pensa comigo, por que a maioria dos assessores aí nunca te recomenda montar uma carteira de dividendos simples, deixar o tempo fazer o trabalho? Porque carteira de dividendos não gera corretagem, não gera giro, não gera comissão, né? Pode ser assessor, pode ser consultor, pode ser gerente de banco. O incentivo do sistema é de fazer girar o patrimônio, mas é comprovado com paciência, com menos giro, com mais investimento, estudando, acertando o tiro da empresa correta, com lucro líquido crescente, recorrente, crescente, empresa boa com margens altas, tende a dar retorno no longo prazo, né? Outra questão, fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir pelo menos 95% do resultado semestral para os cotistas. Na prática, a maioria distribui mensalmente, é como receber aluguel, mas sem ter que lidar com inquilino, reforma, IPTU, nada disso. Detalhe que pouca gente destaca: rendimento de fundo imobiliário são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Muda completamente a conta. Segundo a Ambima, os fundos imobiliários que mais distribuíram os dividendos aí em 2025, o IRDM 11 com dividend yield de 15,1%, HCTR 11 com 14,7%. O levantamento da Eleven também aponta que os fundos imobiliários recomendados para 2026 negociam em média a 0,89 vezes o valor patrimonial, ou seja, com desconto aí em torno de 11,8% com dividend yield de 11,8%. Deixa eu fazer um teste rápido aí com você. Pausa o vídeo, sério, pausa. Tenta responder mentalmente. Quanto você precisaria ter investido hoje para receber R$1.000 por mês de renda passiva? Pode chutar. Chuta o número. Voltou? Beleza. Você chutou 1 milhão, não está sozinho. Número mais comum que eu ouço. Mas a conta real, dependendo de onde você investe, pode ser bem diferente disso. É exatamente isso aí que eu vou estar te abrindo agora. Vamos fazer a conta. Eu vou fazer de verdade sem arredondar para bonito. Cenário 1, poupança com Selic é 15%. Maior nível desde julho de 2006, dado do Banco Central. Poupança rede 0,5% ao mês mais ATR. Na prática, segundo dados de fevereiro de 2026, isso daí dá
0,62% ao mês, cerca de 7,7% ao ano. Para receber R$1.000 por mês na poupança, você precisaria de aproximadamente R$161.000 investidos. Parece razoável, agora desconta a inflação. O PCA 2025 fechou em 4,26%, então um ganho real 3,3% ao ano. Quando a Selic cair, e ela vai cair, que o mercado ele já precificou isso, a poupança ela vai estar rendendo menos ainda. Segundo cenário, carteira de fundo imobiliário com dividend yield médio de 11% ao ano, que é conservador para o cenário atual. Eu precisaria de R$109.000 para receber R$1.000 por mês. E esse rendimento ele é isento de imposto de renda. Muito bom, né? Terceiro, carteira mista, ações mais fundos imobiliários. Você monta uma carteira diversificada, metade FIs, metade ações e dividendos, com um yield médio de 10% ao ano, você precisa de R$120.000. E aqui que vem a mágica que pouca gente entende. As empresas que pagam dividendos também valorizam no longo prazo. Então, o yield on cost, o quanto que você recebe sobre o que pagou, tende a subir com os anos. Dito de outro jeito, você investe R$120.000, recebe R$1.000 por mês. 5 anos com investimento, com a própria valorização, aqueles 120 mil vão estar tirando 1.500, vão estar tirando R$2.000, sem você ter colocado nenhum centavo a mais. Se esse raciocínio fez uma lâmpada acender na sua cabeça, se inscreve no canal. Toda semana eu trago esse tipo de análise que te ajuda a enxergar o jogo de verdade, não o jogo que te tentam aí tá te vendendo. Agora a parte real é que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo não tem R$120.000 parados para investir. Tá tudo bem. A questão não é se você tem dinheiro agora. A questão é quanto tempo leva para chegar lá. O que acontece se você simplesmente não começar, né? Qual o efeito disso na sua vida? Vamos supor então que você consiga investir R$800 por mês, uma carteira com rendimento médio de 10% ao ano, lembrando a Selic que ela está em 15%, com uma inflação de 4% ao ano, que é a projeção do Focus aí para 2026, em 10 anos você teria acumulado 160 mil. Isso já te gera algo em torno de R$1.300 por mês em dividendos. Em 15 anos, com o mesmo aporte, a gente está falando de R$330 mil, que te daria perto de R$2.700 mensais. Aqui entra um ponto que eu considero o mais importante desse vídeo inteiro, o reinvestimento. Se você pega os dividendos que recebe e ao invés de gastar, reinveste, compra mais cotas, mais ações, você ativa o que o Einstein ele não chamou de 8ª maravilha do mundo, mas que funciona como se fosse juros compostos sobre juros compostos. A diferença para quem entende liberdade financeira, quem passa a vida toda dependendo aí de salário, geralmente não é talento, inteligência ou sorte, é paciência, é ter feito a conta certa e ter tido a disciplina para seguir o plano. Agora, onde investir na prática? Não vou te dar uma carteira pronta, porque isso aí seria irresponsável da minha parte, cada pessoa tem uma realidade diferente, mas eu vou te dar os critérios que eu uso. Para ações de dividendos, eu olho 3 coisas. Primeiro, se a empresa tem um histórico de pagamento consistente, não é só um ano bom, vários anos seguidos. Segundo, se ela opera num setor perene, energia, saneamento, setor bancário, máquina de fazer lucro, né? São setores aí que não vão desaparecer amanhã. E terceiro, se ela está negociando a múltiplos razoáveis, preço sobre o lucro, preço sobre o valor patrimonial, de uma maneira recorrente. Para fundo imobiliário, a lógica é muito parecida. Gestão competente, portfólio de qualidade, vacância baixa e, de preferência, cota negociando abaixo do valor patrimonial. Segundo a XP Research, os fundos de tijolos estão com um deságio médio de 14,5% e os FOFs com desconto de até 17%. E tem um dado aí que pouca gente conecta, a B3 fechou 2005 com 5,5 milhões de CPFs em renda variável e 635 bilhões de reais em custódia, um salto de 20% no valor em apenas um ano. O Bovespa bateu 32 recordes só em 2025 e já tem 12 em 2026, ultrapassando 190 mil pontos. Quando esse tipo de movimento acontece, o mercado está te dizendo alguma coisa. A pergunta é, você vai estar posicionado quando a próxima onda vier ou vai ficar olhando para a poupança? Agora eu quero ouvir de você nos comentários qual é o valor que você acha justo como meta mensal de renda passiva para a sua realidade. R$1.000, R$2.000, R$5.000. E mais importante, você já começou a construir isso ou ainda está no estágio de planejamento? Comenta aqui embaixo porque eu leio tudo e a troca entre vocês nos comentários sempre gera insights que muitas vezes eu nem tinha pensado. Sabe o que eu percebo depois de tantos anos estudando dinheiro e falando sobre isso? Que renda passiva não é sobre dinheiro, é sobre tempo. Quando alguém te pergunta quanto você precisa para viver de renda, essa pessoa na verdade está te perguntando quanto custa a minha liberdade. E essa é uma das perguntas mais honestas que alguém pode se fazer. Porque a verdade é que a maioria das pessoas passa 30, 40 anos trocando tempo por dinheiro, tempo com os filhos, tempo com saúde, tempo da juventude, para depois descobrir que aquele dinheiro todo nem deu para garantir uma aposentadoria digna. Isso aí não é azar, é falta de estratégia no sistema que não foi desenhado para te favorecer. Cada real que você investe hoje com uma consciência é um voto de confiança para o seu eu do futuro. É você dizendo, daqui a 10 anos eu quero ter a opção de escolher, não a obrigação de aceitar. É opção, meu amigo, minha amiga, e opção
ela não tem preço, é liberdade. Se esse vídeo te fez pensar de um jeito diferente sobre o teu dinheiro, eu tenho uma outra coisa aí para te oferecer. Toda semana uma newsletter gratuita onde eu vou além do que cabe no YouTube. Análise, bastidores, alertas que aparecem e somem rapidamente, sem enrolação, sem spam. Cancela quando quiser, sem pedir para ninguém. O link está na descrição. É de graça, direto, e é o tipo de conteúdo que eu queria ter recebido quando eu comecei a investir. Então, eu sou o Eliseu, te vejo no próximo vídeo. Vai lá, faz a conta, o tempo não espera. Seja um investidor soberano, não um curupira. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!